Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, vamos repercutir aqui uma matéria do UOL Esporte que destaca: conselheiros do Vasco, ou alguns conselheiros, pedem uma investigação em cima aí de Luiz Melo, CEO mulambo da SAF do Vasco. Vamos entender um pouco mais sobre isso. O Vasco que tem aí a pior campanha da sua história após 10 rodadas no Campeonato Brasileiro, tem uma sequência muito importante. Vários jogos aqui no Rio de Janeiro, né, encara Goiás, Cuiabá, depois sai, se eu não me engano, joga contra o Botafogo no Engenhão, depois encara o América fora, o Cruzeiro em casa. Eu acho que essa sequência. A galera lá da ESPN e o Zé Elias fizeram aí uma projeção, até fechar o primeiro turno, quantos pontos o Vasco vai fazer. Eles colocaram alguns jogos aí, são determinantes para o Vasco, que não pode pensar de jeito nenhum em não ganhar esses jogos. Vamos passar essa resenha aqui e saber se você concorda e, claro, deixar a sua opinião, seu número de pontos aí também que você acha que o Vasco vai fazer até fechar o turno. E falar também do zagueiro que tá vindo aí, será diretamente da Premier League, Lianco. Segundo algumas informações, o Vasco já teria feito uma proposta a esse atleta. Quero saber também a sua opinião. Mas vamos começar aqui o nosso vídeo e destacar essa matéria do UOL Esporte em relação a alguns conselheiros que pedem aí uma investigação em cima de Luiz Melo. Vamos entender essa história, eu vou botar na tela para vocês. O título da matéria é a seguinte: conselheiros pedem investigação sobre se Luiz Melo tomou posse como CEO da SAF enquanto vinculado ao Urubu. Conselheiros do Vasco fizeram um pedido por uma investigação interna para saber se Luiz Melo, CEO da SAF, mentiu ao tomar posse no cargo em agosto do ano passado. O que houve? Um grupo de vascaínos quer saber se Melo ainda estava associado ao Flamengo quando assumiu a posição, o que quebraria uma das regras impostas na criação da Sociedade Anônima de Futebol. O termo de posse é um pedido por verificação. Foi entregue ao Conselho Fiscal do clube e também a membros do Conselho da Administração da SAF. E aguardo pela solicitação interna de averiguação que passa pelo compliance para o tema ganhar novos contornos. No documento firmado, há um impeditivo em ter vínculo associativo com o clube ou entidade de prática esportiva, exceto pelo acionista fundador. Neste caso, o Vasco. Ele foi assinado em 31 de agosto de 2022. Então, família vascaína, caso nesse período aqui Luiz Melo ainda estava lá como sócio do Flamengo, corre um sério risco dele não ser mais CEO da SAF do Vasco. Eu gostaria de destacar aqui um outro trecho da matéria, que é o descontentamento antigo. Tá aí na tela para vocês, ó. O descontentamento só cresce e ganhou proporções maiores ainda no ano passado, quando Melo, que era CEO da associação, esteve à mesa nas negociações da SAF e posteriormente pulou o muro e assumiu o cargo na empresa. Além disso, o desempenho em diversos campos da administração fez esse cenário ficar ainda pior, né, família vascaína? Cara, tem dois pontos para colocar em cima desse trecho aqui, né? Eu tô vendo aí uma treta, né, vamos dizer assim, entre o vascaíno do Cerrado e o Fábio Azevedo, né, que tá viralizando aí por memes, né? Foi até aí uma homenagem que o Adnet fez. E, cara, é brincadeira, né? É brincadeira esse tipo de coisa, porque assim, eu acho que em outro cenário, você ser zoado faz parte do futebol, né? Como a gente vê aí outras reações de outros times que são zoados também, né? Quando seus times perdem. Agora, esses jornalistas, em vez de estar fazendo um trabalho que pudesse realmente contribuir com os vascaínos ou com o Vasco, não, fizeram questão de ir para a internet e promover um outro tipo de coisa, que era o Vasco milionário, era o Vasco bilionário. Se você sofreu nos 20 anos e quer ser vascaíno agora, esquece, agora a gente não vai aceitar, porque o Vasco agora tem dinheiro. Poxa, peraí, cara. Peraí, em vez de ele estar falando desse tipo de situação aqui, né, elucidar o torcedor vascaíno em relação a isso, a SAF já está começando errado, a empresa já está passando uma péssima mensagem, porque o CEO Luiz Melo, ele estava representando o Vasco da Gama
na figura ali da instituição, associativo, presidente Jorge Salgado. Então, nas reuniões ele estava ali, né? Jorge Salgado, Osório, e ele muito satisfeito, Salgado e Osório, com o caminho que as negociações estavam, né? E satisfeito com o trabalho do Luiz Melo. E daqui a pouco surge a notícia que o cara pulou o muro. Agora ele é CEO da SAF do Vasco. Mas peraí, naquelas reuniões que estavam ali presentes Salgado e Osório, porra, satisfeito, né? Parece que ele está conduzindo aí esse processo da melhor forma possível. E fora dali? Será que houve alguma conversa de WhatsApp? Porque é estranho, né, cara? Porque o Josh e a 777 se interessaram e gostaram do trabalho do Luiz Melo para ser CEO do Vasco. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Me parece que a escolha do Luiz Melo é porque o Luiz Melo fez alguma coisa interessante para eles e não pro Vasco. Então aqui, cara, esse é um papo de leigo, sabe? Eu não entendo muita coisa sobre isso não. Mas por isso aqui que eu defendo muito que na próxima eleição ganhe um candidato da oposição para rever todos esses contratos. Você viu aí também a última notícia que o Salgado ficou até barrado de botar o seu carro dentro de São Januário. Então, a SAF do Vasco foi feita por uma gestão, foi vendida por uma gestão que não deveria vender e começou também da pior maneira possível. Talvez explique esse momento aí que a gente está vivendo, família vascaína. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e falar aí de campo e bola, porque o nosso momento é terrível demais, mas a gente tem uma sequência aí de jogos dentro de casa, né, contra Goiás e Cuiabá. Cuiabá, fiquei até nervoso aqui para falar, porque o Cuiabá faz bons jogos fora de casa, e a galera lá da ESPN fez uma projeção aí desses jogos do nosso Vascão até fechar o primeiro turno. Vamos lá, ver se você concorda. Vamos olhar a telinha lá. Não sei se era que você ia provar. Vamos lá, coloca a telinha aí. Quantos pontos o Vasco faz aí, Zé? É isso que eu ia perguntar pra essa linha, porque o Grêmio é casa, não é fora. O Grêmio é exatamente. Isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar pra vocês. Quantos você vislumbra? Vamos fazer uma projeção. Uma futurologia, vai, vamos brincar. Pela situação, em casa, Cuiabá e Goiás, 6 pontos. Pela situação do Vasco, ele tem que ganhar as duas. Ele não pode pensar em derrota, ele não pode pensar em empate. 6 pontos. Botafogo fora. Rapidinho, Zé, você vê bola pra fazer 6 pontos? Não. Tô fazendo o que você tem que pensar. Dentro do vestiário do Vasco, você tem que pensar isso. Eu tenho que ganhar os 2 jogos. Vamos fazer a projeção? Vamos supor aqui que suponhamos que somos... Onde vem as 5 vitórias para pelo menos chegar uns 21 pontinhos? Goiás, Cuiabá, que é a forma de pensar. Tem que fazer 6 ali. América Mineiro, você tem que jogar esse jogo. 9. É ruim, jogar lá é ruim. Não, mas tô falando, mas você tem que jogar esse jogo. Pelo menos buscar um pontinho. Buscar esse jogo, você tem que buscar esse jogo. São animadores, hein? Né? Buscar esse jogo. Cruzeiro... E o Atlético Paranaense em casa também, nenhum... Nossa. É difícil. Nossa, mas você não conseguiu fechar os 15. Então, mas você tem que trabalhar nisso. Goiás, Cuiabá, tem que jogar contra o América, são 3 aí, vamos supor. São três jogos que tem que pensar em ganhar. Mesmo jogando fora contra o América, que é páreo duro, porque o América é time chato, mas você tem que pensar nisso, porque é aquela coisa da camisa. Depois você tem que negociar Cruzeiro e Bragantino. Então, peraí, Goiás, Cuiabá, América, dá 9 Cruzeiro pontos. E Bragantino. Bragantino fora, Cruzeiro em casa para fechar 15. É isso aí que você tem que negociar, tem que pensar. Porque os outros jogos, William, a diferença é muito grande. Né? A diferença do Botafogo hoje pro time do Vasco é muito grande. E até o lado emocional isso pesa bastante. O Pedro tocou num ponto aqui que é interessante. Né? O Vasco não sai mais na frente. Com quantos minutos o Vasco estava perdendo contra o Inter? Nossa, contra o Inter, 20 minutos de jogo já estava 2-0. 2-0. Né? Então, assim, se já tá difícil, você já começa o jogo na subida. Você ainda vai lá e toma 2 piabas, você vai colocar mais um obstáculo para você. Né? Porque o lado emocional nesse aspecto do Vasco é o mais complicado, é o que vai pesar muito. Porque aí o que acontece? O jogador, a perna começa a tremer, o jogador fica inseguro para receber essa bola. Já começa a passar, nós estamos atacando, o cara vai lá, vai dar um ataque, vai fazer o gol, quer ver? Acontece. Então o jogador do Vasco começa a trabalhar com insegurança dentro de campo. E isso é uma coisa prejudicial demais aos atletas. Então o Vasco, nesse sentido, tem que trabalhar, como eu falei, nesses jogos, ganhar, que são as possibilidades. Sabe qual a possibilidade? Aí eu acho que... Aí eu vou colocar um pouco também na conta do Barbieri. O Barbieri, nós conversamos com o Barbieri aqui, quando ele ganhou do Flamengo. E eu perguntei para ele, a força do Vasco foi saber a sua limitação? Ele falou que sim. Foi. Né? Ele negocia o que ele pensa de jogo. Hoje, não, mas você vê o que eu acho que aí é aquela coisa da necessidade do resultado, mas nem sempre a vitória é o melhor resultado. Eu vou jogar contra o Flamengo. Por que eu vou jogar aberto contra o Flamengo? Peraí, como eu ganhei do Flamengo? Qual a dificuldade que eu coloquei pro Flamengo? Fechadinho, vem cá. Eu vou jogar com 3 zagueiros? Eu vou dar a possibilidade do Flamengo explorar a ala? Sendo que eu nunca jogado assim. Então, assim, falta um pouquinho faltou, eu acho que um pouquinho ao Barbieri nesse sentido, entender. Tá aí, segundo o Zé Elias, então aí 3 jogos ele coloca, como o Vasco não pode nem pensar
em somar os 3 pontos, né, contra Goiás, Cuiabá e América Mineiro, e segundo ele, contra Cruzeiro e RB Bragantino, você tem que negociar esses jogos. E aí sobra Grêmio, Corinthians e também Atlético Paranaense, né? Cara, o Atlético Paranaense e o Grêmio, a gente joga em casa, sabe que são 2 jogos difíceis, mas o Vasco vai ser já lá pro final do primeiro turno, então, dependendo dos reforços que chegar, o Vasco pode estar numa melhor situação para encarar esses adversários. O Corinthians é um time que também vai contar com os reforços, é mais lá pro final do primeiro turno essa partida, então o Corinthians pode ter uma evolução técnica, porque se fosse nesse momento, também usaria o termo que o Zé Elias usou. Tem que negociar esse jogo, porque o Corinthians hoje joga um péssimo futebol, assim como o Vasco. Mas esses jogos que ele colocou aí, que o Vasco tem a obrigação de ganhar, são jogos que nos preocupam demais, né? Porque até o momento, o que o Vasco produziu dentro de casa, quando teve que propor o jogo, é péssimo. É péssimo. Então você enfrenta times como Goiás e Cuiabá que jogam bem quando fazem isso, né? Quando jogam fora de casa, sempre dão ali trabalho para os seus adversários. O Cuiabá vem conquistando bons resultados, ganhou do América, empatou com o Corinthians, ganhou do Cruzeiro fora de casa, né? Então, eu fui um cara que sempre olhei para o time do Vasco e falei assim, cara, pô, esse time pode competir no Campeonato Brasileiro, ali, não deveria, tá? Sempre falo isso aqui, não deveria estar ali na 19ª posição, deveria, na minha visão, na 10ª, 11ª, 12ª, mas o que o Vasco vem apresentando com o Maurício Barbieri não me passa a confiança da gente fazer uma projeção positiva. Era essencial, no meu ponto de vista, que o Vasco mudasse ali o seu treinador para dar um chacoalhão nesse elenco, ia ter um tempo para trabalhar. E aí você imagina, isso pode acontecer. Claro que eu torço para que não aconteça, pelo amor de Deus. Mas o Vasco, em caso de um resultado negativo, e esse resultado negativo eu coloco um empate. Empatar com o Goiás é um péssimo resultado dentro de São Januário. E aí você fala, porra, Barbieri não dá mais. Não é assim, né, cara? Então deveria já acontecer a mudança de treinador pra gente entrar nessa sequência tão importante que são os jogos no Rio e também os jogos pra fechar o turno, o Vasco chegar numa posição, numa pontuação interessante pra não chegar tão pressionado aí nesse segundo turno. Mas me conta aí o que você acha, família vascaína. Pra gente finalizar o nosso vídeo, vamos repercutir aqui o nome do Leão, zagueiro que nesse momento está no Southampton da Inglaterra, lá na Premier League. E cara, pelo amor de Deus, nesse momento aí o Vasco cogita alguns nomes que brigam para não cair e estão caindo, né? Que é o caso do Serginho, que já está aí praticamente acertado com o Vasco. Campuzano caiu lá no Giresunspor no Campeonato Turco e o Lianco caiu com o Southampton também lá na Premier League, né, família vascaína? A gente viu algumas informações, ó, o pai do jogador, né, que também é empresário, mostrou essa imagem aí, ó, com a camisa do Vasco, será que é um bom sinal? E também, segundo a rádio Itatiaia, o Vasco já teria feito uma proposta aí para o jogador, 1 ano de empréstimo, né, família vascaína? E aí, vamos ver se o Southampton vai aceitar, um time que caiu, de repente pode até ver com bons olhos aí o Lianco vir para o Vasco, jogar na primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos ver como essa negociação vai terminar. Agora, hoje de manhã, eu falei aqui do zagueiro Balbuena. E eu vou te falar que eu posso colocar aqui, de 100 vascaínos, um concordou comigo, porque eu acho que o Balbuena seria um excelente reforço pro Vasco. Mas aí a galera falando, ô Thiago, é refugo, não tá jogando no Corinthians, poxa, não serve no Corinthians, vai servir no Vasco. E aí, cara, eu queria falar aqui dos números do Lianco. Né? É um jogador de 26 anos, é um jogador que, nessa atual temporada, ele jogou 30 jogos pelo Southampton, né? Na Premier League, ele teve à disposição 29 vezes. 11 ele foi titular e 10 ele entrou no decorrer do jogo. Ou seja, o Lianco era um reserva lá, né? Na temporada passada, 21-22, o Lianco ele fez 18 jogos. 18 jogos. Então ele teve à disposição na Premier League, deixa eu ver aqui no site da Transmarket, 24 vezes, 9 ele foi titular. Claro que aqui a gente pode contar que ele teve algumas contusões que impediram ele de ter ficado mais à disposição lá no Southampton, mas também jogou pouco, na minha visão. E aí na temporada 20 e 21, pelo Torino, ele jogou 25 vezes. Em 34 oportunidades, ele teve à disposição lá no Torino, jogou 21 vezes como titular. Então se você somar aí os jogos do Lianco, durante cada temporada, o Lianco não vem jogando tanto assim. Pra gente chegar e falar assim, pô, é um cara que vem se destacando, vem jogando nos seus clubes, vem atuando bem, vai chegar aqui no Vasco e vai nos ajudar.
eu não posso falar muito do Lianco porque realmente não lembro dele, cara. Não lembro dele. Eu vi ele jogar algumas partidas em seleção de base, mas muita raça de tempo que eu não vejo o Lianco jogar. Vocês podem me ajudar aí nos comentários. E aí, mas eu pego um gancho da galera que discordou de mim em relação ao Balbuena. Cara, eu sei que eu não posso comparar o nível competitivo de Premier League e o campeonato ucraniano. Mas se eu somar a Primeira Liga, que é lá da Ucrânia, Série A, Copa do Brasil, né, a Taça Russa também que ele jogou lá, o Balbuena, ele jogou no ano passado 53 jogos. 53 jogos. Na Série A, pelo Corinthians, né, o Corinthians terminou bem no ano passado, foi o quarto colocado. De 16 vezes que ele teve a oportunidade, 13 ele foi titular. Na Copa do Brasil, que o Corinthians foi vice-campeão, de 6 oportunidades, 5 ele foi titular. E aí a gente pula para esse ano, o Balbuena ele jogou 10 vezes, né? 7 oportunidades aí no Campeonato Paulista, 2 na Libertadores e uma na Série A. E aí ele não vem jogando. Eu acho que a galera tá confundindo falar que o Balbuena é refúgio, porque ele não tá jogando no Corinthians. Mas a gente precisa avaliar a situação. E aí a gente tem que entender o seguinte, ele não vai renovar com o Corinthians pelo alto salário. E aí, possa ser que o entendimento lá é o seguinte, eu vou colocar aqui o Balbuena pra jogar, porque entre Gil e Balbuena, você acha alguma diferença? Eu acho que o Balbuena pode disputar a posição com o Gil. O Balbuena é bom jogador. Então, eu posso colocar aqui o Balbuena, o cara ajeitar minha zaga, ser meu titular, e lá na frente, quando a janela abrir, eu não vou contar com esse atleta. E aí eu vou ter que achar uma outra reposição. Então é melhor eu já ajustar o time agora. Coisa que eu vinha falando do Andrei Santos. O Andrei Santos vai ficar até o meio do ano? Na minha visão, não era jogo. Não era jogo. Então o Corinthians pode ter essas questões. Alto salário, não vai renovar com o atleta, do que ele ser um refúgio que não está sendo utilizado lá no Corinthians. Cara, eu não posso falar, gostaria de ter aqui mais informações, ter visto o Lianco jogar, mas nunca vi. Muito tempo que, como disse, em seleção de base, mas eu conto com a participação de vocês aí, se é interessante, Lianco na zaga do nosso Vascão. Fui.